Sabe por que tanta gente se sente travada na vida, mesmo com tanto conhecimento na cabeça? Porque vive com a atenção pendurada no passado ou projetada lá na frente. A mente cria histórias, justificativas, medos, esperanças, mas tudo isso é apenas barulho, distração. O que Tolle nos mostra, com a serenidade de quem já passou por esse fogo, é que o único ponto de transformação real está aqui, agora. Você pode passar anos tentando resolver traumas antigos, consertar o que já foi ou se antecipar a 1000 possíveis problemas do amanhã, mas só vai tocar a verdade quando silenciar tudo isso e entrar no momento presente. Porque o agora não tem peso, não tem culpa, não tem ansiedade. O agora é nu, simples, silencioso e justamente por isso tão transformador. Enquanto a mente tenta negociar com o tempo, o ser apenas é. Não está buscando, não está resistindo, não está esperando uma permissão externa para existir. E esse é o convite mais radical e libertador que Tolle faz. Parar de procurar lá fora e reconhecer que a paz, a presença, a clareza já estão aqui, por baixo de toda a agitação mental. Mas não é fácil, eu sei. A mente esperneia. Ela quer entender, controlar, rotular, porque entregar-se ao presente parece perigoso para ela. Parece não fazer nada, parece fraqueza. Mas, na verdade, é a única forma de tocar o poder que você já carrega sem esforço, sem tensão, só sendo. E não confunda isso com passividade. Estar presente não é se conformar com qualquer coisa, é, ao contrário, agir com lucidez, sem reatividade, sem drama, sem carregar nas costas o peso do mundo inteiro. Quando você está ancorado no agora, até as decisões mais difíceis nascem com uma força tranquila, com uma certeza que não vem da mente, mas da consciência. Tolle não está te pedindo para virar um monge no alto da montanha. Está te chamando para acordar agora no meio da sua rotina, com as crianças chorando, com boletos vencendo, com o corpo cansado. Porque mesmo aí, especialmente aí, você pode pausar, respirar e voltar para casa, dentro de si. O agora é a sua âncora no meio do caos. É a sua fortaleza invisível. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. E quanto mais você habita esse espaço, menos refém você fica das suas próprias histórias. Menos controlável, menos manipulável, menos perdido. Você começa a sentir, não como ideia, mas como experiência, que já é livre, que já é inteiro, que já está em paz, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Então feche os olhos por um instante, sente o ar entrando, saindo e se pergunta em silêncio: o que está faltando exatamente neste momento? E talvez pela primeira vez você perceba que não falta nada, absolutamente nada. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Não tem ironia maior do que essa, mas é justamente aí que está o ponto. Quando alguém está totalmente identificado com a mente, com o tempo, com o fazer, com o acúmulo de informações, qualquer coisa que convide ao silêncio, à presença, ao não fazer, soa como loucura. E é por isso que o ensinamento de Tolle incomoda tanta gente, porque ele não oferece respostas prontas, fórmulas mágicas, nem promessas de sucesso. Ele te tira do piloto automático, ele desinstala os programas antigos.
Ele vira a mesa e diz: para tudo, olha para dentro, agora. E para quem está acostumado a viver correndo atrás de alguma coisa, isso parece absurdo, parece perda de tempo, parece mumbo-jumbo. Mas sabe o que é mais interessante? É que enquanto alguns zombam, outros silenciam, sentem e choram, porque percebem que há verdade ali. Não uma verdade lógica, argumentativa, mas uma verdade que toca o coração, que desarma a mente, que dá um alívio que nenhuma teoria jamais conseguiu dar. É como se a alma dissesse: é disso que eu precisava, de espaço, de presença, de mim. O próprio Tolle conta com aquele jeitinho calmo e quase engraçado que quem mais escreveu para ele no início foram pessoas que estavam vivendo limites extremos, pacientes terminais, presos, freiras em clausura, monges isolados, gente que, de alguma forma, já havia sido forçada a parar, a perder o controle, a encarar o agora sem distrações. Essas pessoas não precisaram de muita explicação. Elas sentiram o que ele estava dizendo, porque já estavam nuas diante da vida. E isso nos leva a uma reflexão poderosa. Será que a gente precisa esperar uma tragédia, uma perda, uma doença para acordar? Será que só quando tudo desmorona é que a gente se permite ouvir o que o silêncio tem a dizer? Por que é tão difícil parar por vontade própria? Por que é tão desconfortável estar com a gente mesmo? O que a gente tanto tenta evitar quando se ocupa demais, se distrai demais, se exige demais? A mente quer entender tudo, mas o ser só quer ser. O ser não precisa provar nada, não tem medo de parecer ridículo, não se importa se o Time vai chamar de bobagem, porque ele sabe que a verdade não precisa de defesa, ela apenas é. E quando você toca isso, mesmo por alguns segundos, nunca mais é o mesmo. Algo dentro de você muda, e mesmo que o ego lute, mesmo que o mundo grite, você sabe, no fundo, que há um caminho diferente. E esse caminho começa agora, nesse instante, no simples ato de respirar consciente, de sentir seus pés no chão, de não fugir de si mesmo. Começa quando você larga a armadura, desiste de entender tudo e se entrega ao mistério de existir, sem pressa, sem controle, só presença, só vida, só agora. O tempo, para a maioria das pessoas, não é apenas um relógio no pulso ou um calendário na parede. É uma pressão constante, uma ansiedade disfarçada de rotina, uma urgência que nunca se explica direito, mas que vive sussurrando. Você está atrasado, você está ficando para trás, você ainda não chegou lá. É esse inimigo invisível que nos empurra para uma corrida sem linha de chegada. E o pior, a gente nem percebe que está sendo dominado por ele. Tolle chama o tempo de criminoso invisível, porque ele rouba algo precioso e quase ninguém dá queixa. Ele não entra pela janela nem arromba a porta. Ele se infiltra pelos pensamentos, pelas preocupações, pelos e se, e quando eu tiver isso, aí sim. E quando a gente vê, já está vivendo uma vida fantasma, sempre esperando algo, sempre fugindo de alguma coisa, sempre um passo à frente ou um passo atrás, nunca aqui. E o mais louco é que mesmo sabendo que só o presente é real, porque o passado já foi e o futuro ainda não veio, a gente continua sendo arrastado por essas ondas de pensamento. É como um vício, um condicionamento. A mente cria histórias, cenários, repete conversas, projeta desastres, idealiza soluções, tudo para evitar o silêncio de simplesmente estar,
de simplesmente sentir, de simplesmente ser. A verdade é que pensar demais virou um hábito tão normalizado que muita gente acha que isso é sinônimo de consciência. Mas consciência de verdade não é pensar sem parar. É estar ciente, ciente do corpo, da respiração, do espaço ao redor, do momento presente. Quando você está realmente consciente, o pensamento se aquieta. Não some completamente, mas deixa de ser o dono da casa, vira só um visitante, educado, pontual. E é aí que começa a transformação. Porque quando você começa a observar seus próprios pensamentos, sem se identificar com eles, você ganha espaço. E quando há espaço, há liberdade. Liberdade para escolher, para respirar fundo antes de reagir, para sair do automático. Liberdade para deixar o passado descansar e parar de visitar um futuro que nem existe ainda. Mas não adianta só entender isso com a cabeça. É preciso praticar, trazer isso para a vida real. Naquele momento em que você está preso no trânsito, ou quando recebe uma crítica, ou quando algo não sai como planejou, é nesses momentos que você pode escolher voltar, respirar, sentir seus pés, ouvir o som ao redor e perceber que está vivo, agora. Você não precisa esperar a vida gritar para começar a ouvir. Você pode escolher agora mesmo sair do torpor da mente e voltar para o coração do momento presente. O agora é a única coisa que nunca te abandona. É o único lugar onde a vida acontece de verdade. O resto é filme, projeção, memória, fantasia. E quando você começa a viver mais no agora, o tempo perde a força de ameaça. Ele deixa de ser um inimigo escondido e vira apenas um pano de fundo. Você começa a perceber que não está aqui para correr contra o tempo, mas sim para florescer dentro dele, no seu ritmo, com consciência, com presença, com paz. E é aí que começa o grande mal-entendido da vida. A gente cresce acreditando que pensar é viver, que quanto mais pensamos, mais conscientes somos. Que aquele turbilhão mental é sinal de inteligência, de responsabilidade, de maturidade. Mas ninguém conta que, na maioria das vezes, esse excesso de pensamento é só barulho. Barulho que encobre o que importa, que confunde, que cansa, que nos separa do que é real. Tolle escancara essa verdade de um jeito quase desconcertante. O problema não é o pensamento, é a identificação com ele. É quando você acredita que você é aquilo que pensa, que você é a sua história, que você é o personagem principal do drama que a mente repete todo dia, sem perceber que na verdade você é o espaço onde tudo isso acontece. Você é a consciência e não o conteúdo dela. Essa diferença muda tudo, porque enquanto você está dentro da mente, tudo parece urgente, ameaçador, pessoal demais. Você carrega dores que já deviam ter ido embora há anos, revive ofensas, antecipa fracassos, se compara, se julga, se pressiona. E no meio disso tudo, esquece que está vivo agora. Esquece que tem um corpo respirando, um chão te sustentando, um presente te chamando. Essa confusão é mais comum do que parece. Quase todo mundo anda por aí como um pensamento ambulante, repetindo as mesmas ideias, as mesmas interpretações, as mesmas conclusões sobre si e sobre os outros. É como se o cérebro virasse um rádio ligado o tempo todo, tocando a mesma estação, e a gente nem sabe mais onde fica o botão de desligar. Só que, quando você começa a observar esse barulho sem se perder nele, algum mágico acontece. Você se desidentifica,
você percebe que você não é o seu pensamento triste, nem o pensamento ansioso, nem o pensamento raivoso. Esses pensamentos aparecem sim, mas não são você. Eles são nuvens passando. Você é o céu. E quanto mais espaço você dá para esse céu aparecer, mais você acessa uma calma que não depende de nada. Uma presença que não precisa se explicar. Uma sabedoria que já estava aí, só esperando você tirar o excesso de ruído da frente. Essa presença não é passiva, ela é lúcida. Ela não se deixa levar pelo impulso, não reage sem pensar, não vive no piloto automático. Ela escolhe, ela respira, ela observa, ela sabe a hora de agir e a hora de silenciar. E essa é uma das maiores potências que um ser humano pode desenvolver. A verdade é que a gente não veio para essa vida só para sobreviver no meio da confusão. A gente veio para despertar, para lembrar quem a gente é, para se libertar desse véu de pensamentos repetitivos e descobrir que existe um mundo de paz por trás da mente barulhenta. E tudo começa com um simples gesto: parar por um instante, respirar e observar. Observar sem julgar, sem tentar mudar nada, só estar. Porque nesse pequeno espaço entre um pensamento e outro, você vai encontrar algo que a mente nunca vai te dar. Você vai encontrar você mesmo. É como se cada pessoa andasse por aí carregando um roteiro invisível debaixo do braço. Um roteiro antigo, cheio de frases decoradas, medos herdados, reações copiadas. E o mais curioso, quase ninguém sabe que está atuando. Acreditam que estão vivendo, escolhendo, decidindo por si, quando na verdade estão apenas repetindo cenas antigas. Padrões que começaram lá atrás, na infância, dentro de uma casa, num olhar, numa ausência, numa frase que doeu e nunca foi questionada. Tolle chama isso de roteiro interno e faz todo sentido, porque na prática a gente cresce com esse script mental grudado no inconsciente e ele vira uma espécie de piloto automático emocional. Um impulso aqui, um medo ali, um julgamento rápido a colar. E quando a gente percebe, já reagiu, já brigou, já se sentiu culpado. E tudo isso sem nem ter parado para olhar o que realmente estava acontecendo dentro da gente. É assim que a maioria das pessoas vive. O corpo presente, mas a consciência ausente. O olhar está ali, mas não enxerga. O gesto acontece, mas não é escolhido. A fala sai, mas vem carregada de um passado que nunca foi digerido. E o resultado disso é uma vida empacada, confusa, cheia de repetições. Como se a pessoa tivesse 20, 40, 60 anos, mas emocionalmente ainda estivesse lá, presa num episódio de quando tinha 5. E essa prisão é sutil, porque o roteiro não é um inimigo declarado. Ele se esconde atrás de pensamentos aparentemente normais. Eu sou assim mesmo, sempre fui inseguro, isso nunca dá certo comigo. Eu não sou boa o bastante. Essas frases não são verdades, são falas do personagem, do script. Só que enquanto você acreditar que é esse personagem, não tem como mudar o enredo. O despertar começa quando você percebe que existe um espaço entre o que acontece e a forma como você reage. Esse espaço é tudo. É nele que mora a liberdade. É nele que você pode respirar antes de repetir, observar antes de julgar, sentir antes de falar. É quando você começa a sair do piloto automático e entra na direção consciente da própria vida. Mas olha, isso não acontece de uma hora para outra. Não é um botão mágico. É prática, é observação diária, é humildade para reconhecer que, sim, tem um monte de coisas dentro da gente que foram automatizadas e que agora precisam ser vistas com carinho, com presença, com responsabilidade.
E aqui vai um ponto importante. Não se trata de apagar o passado ou fingir que ele não existiu. Trata-se de deixar de ser refém dele. Trata-se de olhar para esse roteiro com consciência e escolher com maturidade o que ainda faz sentido manter, o que precisa ser reescrito e o que já pode ser deixado para trás. A sua vida não precisa ser uma repetição mal editada do que te aconteceu. Você pode ser o autor, o editor e o leitor atento da sua própria história. Mas para isso, precisa sair do modo personagem e voltar a habitar esse lugar simples e poderoso chamado presente. Porque só no agora você tem escolha real. Só no agora você pode respirar fundo, sair do papel e dizer para si mesmo: chega, não vou mais viver no automático. E esse momento, esse exato momento, pode ser o primeiro parágrafo da vida que você sempre quis. Você já reparou no olhar de algumas pessoas andando pela rua? Aquele olhar vago, perdido, como se o corpo estivesse aqui, mas a alma tivesse ficado para trás, ou nem tivesse vindo. É um vazio estranho, que não se explica só com palavras. Tem gente que até fala sozinha, e a gente julga, acha estranho, mas a verdade é que, em silêncio, muitos de nós também fazemos isso. Um diálogo interno que não para, um barulho mental constante, muitas vezes cruel, impiedoso, sabotador. A mente fica repetindo os mesmos pensamentos de ontem, as mesmas críticas, os mesmos medos, as mesmas lembranças dolorosas, como se estivesse presa num disco arranhado girando em círculos, sem saída. E o mais assustador é que a maioria nem percebe, porque esse ruído já virou parte da paisagem interna. Já é tão comum viver assim que o silêncio parece estranho. E é aí que mora o perigo, porque a ausência de presença vira um modo padrão de existir. Tolle fala com clareza: a consciência está sequestrada. A mente condicionada assumiu o controle. E quando isso acontece, a gente deixa de ser e começa a funcionar. Vai para o trabalho, responde mensagem, paga boleto, assiste TV, mas tudo no automático, tudo sem alma, tudo sem presença. Como se fosse só um corpo operando tarefas, mas sem ninguém dentro. E quando a gente vive assim, desconectado do agora, tudo vira peso. O passado pesa, o futuro assusta, os pensamentos viram um campo de batalha e a vida vai perdendo o brilho. Vai perdendo a verdade. E aí vem aquela sensação estranha que muita gente sente, mas não sabe explicar. Aquela pergunta muda: é só isso? Não, não é só isso. Existe um lugar dentro de você onde o tempo não manda, onde o medo não tem voz, onde o pensamento não domina. Esse lugar se chama presente. É simples, mas é profundo. Não é um lugar físico, é um estado, um espaço de consciência. E só ele pode te devolver o que a mente te tirou: a paz, a clareza, a liberdade de ser. Mas para acessar esse espaço, você vai ter que parar. Vai ter que sair da pressa, da urgência, da necessidade de resolver tudo. Vai ter que aprender a observar o que se passa dentro de você, sem julgamento, sem correria. Vai ter que respirar e voltar. Voltar para o corpo, para o instante, para a presença. É nesse voltar que a mágica acontece. Porque quando você está presente, o barulho perde força. A ansiedade perde o palco. O pensamento fica mais leve. E você começa a escutar algo que antes era abafado. A sua intuição, a sua sabedoria, a sua verdade. E não há poder maior do que esse. O silêncio interior não é ausência de som, é ausência de ruído desnecessário. É quando você ainda escuta o mundo, mas por dentro está em paz.
É quando a vida continua lá fora, mas por dentro você está inteiro, está lúcido, está centrado. E a partir desse estado, tudo muda. Suas decisões, suas relações, sua forma de existir. Voltar para o agora é um ato de coragem. É nadar contra a corrente do condicionamento. É recusar viver no automático. É assumir a responsabilidade de estar vivo de verdade. E não importa quanto tempo você ficou longe de si mesmo, o caminho de volta é sempre o mesmo. Um instante de presença, um suspiro consciente, um agora, que se abre bem diante dos seus olhos e diz, em silêncio, volta, eu sempre estive aqui. E quando a gente finalmente encosta nesse silêncio, algo muda lá dentro. Não é uma mudança barulhenta, cheia de fogos ou promessas. É sutil, mas real. É como se, por um segundo, o chão firme que a gente tanto procura do lado de fora aparecesse dentro da gente. E aí, você entende que nunca foi sobre ter controle, nem sobre entender tudo, mas sobre presenciar. Toll não tá te convidando para virar alguém diferente. Ele tá te lembrando de quem você já é, por baixo das máscaras, das defesas, dos pensamentos repetitivos. Você não é o medo, não é a pressa, não é a história triste que sua mente repete. Você é a consciência por trás disso tudo. O espaço onde tudo acontece, mas que permanece intocado. É só quando a gente para, quando se cala, que esse espaço revela sua força. E ele não precisa de esforço para existir, só de presença. Só de um instante verdadeiro em que você deixa de lutar contra o que é e simplesmente se torna parte da vida. Então, se tem algo que eu quero te deixar hoje, é esse lembrete. Você não precisa correr mais para se encontrar. Você só precisa parar, respirar e permitir que o silêncio fale. Porque ali, no intervalo entre os pensamentos, no espaço entre uma emoção e outra, mora algo que nenhum barulho do mundo consegue apagar. Você é esse espaço, esse silêncio, essa presença viva. Sempre foi e sempre será. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.